Olá pessoal, bem-vindos. Estamos muito felizes em tê-los de volta para o segundo episódio da série Sóbrios e Vigilantes. E vamos ao nosso texto base, que é 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 6. Vai dizer assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Vamos parar nessa parte A do versículo 9. No primeiro episódio dessa série, nós falamos sobre as preocupações dessa vida. E que o objetivo das preocupações dessa vida, o objetivo das ansiedades, é nos tirar de um lugar seguro de confiança. As preocupações, elas tentam disputar com o nosso olhar. Eles tentam disputar para onde os nossos olhos estão. Disputar um lugar onde nós estamos colocando a nossa confiança. E aqui no versículo 7, Pedro ele disse: lancem sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações. Por quê? Qual o motivo de eu poder lançar todas as minhas preocupações sobre Deus? Porque Ele tem cuidado de vocês. Então quando nós estamos conscientes do cuidado de Deus por nós, nós lançamos sobre Ele todas as nossas preocupações e ansiedades. A questão é, do que nós estamos conscientes? Nós estamos conscientes dos cuidados dele por nós? Se nós estamos conscientes, nós lançamos sobre Ele todas as nossas preocupações. Agora, se nós permitimos com que as preocupações dessa vida nos mantenham consciente de outras coisas, consciente das circunstâncias, se nós não estamos sobre a base da fé, sobre o fundamento da fé, mas sobre o fundamento do medo, nós acabamos tomando as preocupações e carregando como se nós estivéssemos andando sozinhos. Como se nós fôssemos órfãos. Como se nós não tivéssemos ninguém para cuidar. Mas Pedro vai dizer, ele cuida de vocês. E porque ele cuida de vocês, lancem sobre ele todas as preocupações. Nós falamos também no episódio passado que a fé, como diz lá em Romanos, a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Enquanto a fé ela vem por ouvir a verdade, ela vem por ouvir a voz, a palavra de Deus. O medo ele vem por ouvir e ouvir as mentiras do diabo. Então, se eu me inclino à palavra de Deus, se eu me inclino à voz de Deus, isso traz uma convicção, um firme fundamento. Isso me traz fé. Me coloca sobre um firme fundamento, que é a fé. Agora, se eu me inclino às mentiras do diabo, eu acabo colocando os meus pés sobre fundamentos frágeis, sobre areia. Eu coloco meus pés sobre o medo. Enquanto o reino de Deus tem como fundamento a fé, o império das trevas tem como fundamento o medo, a opressão. Então, se eu me inclino às mentiras do diabo, eu acabo vivendo das mentiras. Eu acabo me colocando, me baseando sobre o medo. Percebe isso? Então, quando nós cremos na palavra, eu ouço a palavra de Deus e eu creio na palavra, eu entro num descanso. Porque eu sei que Ele cuida de mim. É o que Pedro está dizendo no versículo 7. Agora, à medida que eu creio nas mentiras do diabo, então eu me inclino às mentiras e eu creio nas mentiras, eu entro em preocupação. Então existe o descanso e existe a preocupação. E eu entro em um ou entro no outro, dependendo da crença que eu tenho. Se eu creio na palavra, eu entro no descanso. Eu lanço sobre Deus todas as minhas ansiedades. Por quê? Porque eu sei que Ele cuida de mim. Agora, se eu creio nas mentiras do diabo, eu entro em preocupação. É sobre um lugar de confiança. O Steve Backlund, ele tem uma frase bem legal que ele fala, às vezes nós temos que perguntar para Deus, Deus, no que eu tenho que crer, não no que eu tenho que fazer. Às vezes nós estamos diante de uma situação, a gente fica perguntando, Deus, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Mas na verdade a nossa pergunta, antes de tudo, tem que ser, Deus, no que eu tenho que crer. Deus, eu quero provar e ver que o Senhor é bom. Nós vimos lá a passagem onde vai dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós temos que nos aquietar. A questão é que muitas vezes nós não nos aquietamos. Nós não paramos de lutar. Nós queremos provar a Deus, mas queremos fazer. Nós queremos estar com a força dos nossos braços. Queremos
pela forma mental, natural, achar a solução e experienciar Deus nisso. Não, espera. A questão é, aquietai-vos. Parem de lutar. Experienciem que eu sou Deus. Nós vimos que, e vamos continuar nesse episódio, que o diabo, para fazer com que nós vivamos da derrota, ele tem que nos enganar. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós já estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Nós vivemos por perspectivas celestiais, nós usufruímos de uma vida de vitórias em Cristo Jesus. Uma vida onde foi tudo provido. Se eu utilizo da fé, eu acesso a graça. A palavra de Deus vai dizer que nós somos salvos mediante a fé. Salvos pela graça, mediante a fé. Eu acesso toda a provisão da graça de Deus. Eu acesso todo o favor de Deus. Todo o poder capacitador de Deus pela fé. Agora, se o diabo ele consegue roubar a palavra do meu coração, se ele consegue fazer com que eu não ande acessando a graça por meio da fé, mas que eu tenha fundamentos do medo, se eu acredito nas ciladas, Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo vai dizer sobre as ciladas do diabo. Essa palavra ciladas é estratégias, enganos, trapaças. O diabo só tem para nos dar trapaças, enganos, mentiras, uma vez que ele é o pai da mentira. Ele só trabalha com mentiras. Então, o que o diabo tenta fazer contra nós é nos enganar, nos levar por ciladas, por enganos, por trapaças. E de forma sutil, fazer com que nós demos lugar a ele. E como nós damos lugar ao diabo? Efésios capítulo 4, versículo 27, Paulo também vai dizer, não deis lugar ao diabo. Significa que o diabo não tem lugar em nossa vida mais. Ele não tem domínio sobre nós. E Paulo vai dizer, não deis lugar a ele. Ele não tem um lugar. Não deis lugar. E como eu daria lugar a ele? Quando eu acredito na mentira que ele me oferece. A palavra vai dizer, se vocês acreditam na mentira, se vocês se submetem à obediência, à escravidão, vocês se tornam escravos daquele que vocês estão obedecendo. Se eu acredito na mentira, eu dou poder ao mentiroso. E o diabo, então, ele me oferece trapaças, ele me oferece mentiras, ele me oferece um estilo de vida inferior. E se eu aceito esse estilo de vida inferior, eu dou lugar para viver um estilo de vida inferior. No espírito nós somos inabaláveis. Paulo também vai dizer isso em Efésios 6. Nós somos inabaláveis. Então o diabo ele não vai lançar dados inflamados no nosso espírito. Ele vai lançar dados inflamados na nossa alma. Porque ele quer que a nossa alma faça parceria não com o espírito. Lembra disso? Nós falamos que a alma ela é uma parceira. Ela vai fazer parceria ou com o espírito ou vai fazer parceria com a carne. Se a nossa alma faz parceria com o espírito, e como ela consegue fazer parceria com o espírito quando ela está renovada, quando eu renovo a minha mente com a palavra de Deus, minha alma está fazendo parceria, está colocando o espírito no devido lugar de governo. Agora, se minha alma não está renovada na palavra de Deus, ela começa a fazer parceria com a carne. E aí eu então entronizo o corpo e a alma, a própria alma, como governo da minha vida. E é o que nós vamos ver nesse episódio de hoje. E nós começamos então a viver aquém. Nós começamos a, embora temos um lugar celestial, assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, nós começamos a viver como aqueles que estão sentados na sarjeta. Porque nós aceitamos as mentiras do diabo. Nós nos aprisionamos. Nós entramos sobre um jugo que não nos pertencia. Marcos capítulo 9, versículo 23. Isso vem batendo muito no meu coração nessas últimas 3 semanas, talvez. Marcos capítulo 9, versículo 23 vai dizer que tudo é possível àquele que crê. Observa. O que é possível àquele que crê? Tudo. Não há nenhuma impossibilidade àquele que crê. E por que não existem impossibilidades naquele que crê? Para aquele que crê? Porque nós estamos usufruindo de um relacionamento com um Deus do impossível. Um Deus que não tem impossibilidades.
e porque eu estou em relacionamento, porque eu usufruo de um relacionamento íntimo com Deus, um bom Pai, para o qual não há impossíveis. Eu posso acessar realidades superiores. Eu posso acessar soluções divinas. Eu posso viver um estilo de vida onde não há impossíveis. E não porque eu sou bom, mas porque eu tenho um Pai que é bom. Um Pai para o qual não há impossíveis. E como eu vivo essa vida onde tudo é possível? Pela fé. Eu entro nessa realidade, eu entro na provisão da graça pela fé, é mediante a fé, é pela porta da fé que eu acesso a graça de Deus. Uma graça onde tudo já está provido, não há impossibilidades. A obra de Cristo já está consumada, ela é perfeita e é completa. Então tudo me é possível quando eu vivo um estilo de vida que me foi proposto. A palavra de Deus vai dizer o estilo de vida do justo. O justo viverá pela fé. Qual é o estilo de vida do justo? A fé. Quando eu vivo 100% plenamente no estilo de vida de fé, nada me é impossível. Porque eu estou em um caminho, eu estou acessando a provisão da graça de um Deus para o qual não há impossíveis. Um bom Pai. Mas, Mateus, eu vejo tanta impossibilidade na minha vida. Por quê? Porque eu aceito viver fora de um estilo de vida de fé. E o que me conduz para fora de um estilo de vida de fé é quando eu acredito em mentiras que me colocam sobre o fundamento do medo e não da fé. Ou quando eu aceito a independência da carne e não uma vida de relacionamento com Deus. Percebe isso? Então, o que nos limita é um estilo de vida fora da fé. Por quê? Porque pela fé tudo é possível. Marcos 9:23. Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Então, se há impossibilidades, é porque eu estou vivendo um estilo de vida fora da fé. Eu estou aceitando viver um estilo de vida fora da fé. E, Mateus, que estilo de vida seria esse? Pode ser um estilo de vida baseado em mentiras, e aí, pelo fato de eu acreditar em mentiras, eu vivo mentiras. Se eu acreditar que eu não sou amado, eu vivo uma vida como alguém que não é amado. Se eu acredito que eu não sou provido, 100% provido, eu vivo uma vida com falta. Então, se eu acredito em mentiras, e às vezes as mentiras elas são sutis, elas tentam nos conduzir de forma sutil para fora do estilo de vida de fé. Fora de um estilo de vida de fé. Nós vamos falar mais disso nos últimos episódios dessa série. Nós vamos ficar um episódio só falando a respeito dessas mentiras e como elas nos levam para fora desse estilo de vida de fé. Agora, no episódio de hoje, nós vamos focar em uma segunda barreira, numa segunda elemento, coisa que nos faz viver fora do estilo de vida de fé, que é a carne. Tanto as mentiras quanto a carne nos impedem de nos render por completo a Deus. Quando nós estamos plenamente rendidos ao Senhor, plenamente rendidos a um bom Pai, em um relacionamento íntimo com um bom Pai, tudo é possível aquele que crê. A fé, olha só, a fé ela não vem por um esforço. Eu não preciso me esforçar para ter fé. Eu não produzo fé. A fé é um dom de Deus. Como que a fé vem? Vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então observa que a fé vem por uma rendição. Quando eu me rendo à voz de Deus, isso traz fé ao meu coração. Eu não sou o autor da minha fé. O autor e consumador da minha fé é Jesus. Eu não preciso me esforçar, Mateus, eu preciso me esforçar para ter fé a respeito disso. Não, você precisa se render a Deus quanto àquele assunto. Você precisa provar mais de Deus naquele assunto. Mateus, nesse assunto parece que eu preciso de mais fé, mais fé. Nesse assunto da minha saúde, Mateus, eu preciso de mais fé. Onde arrumo ela? Não, você precisa se render a um Deus que é a cura. Você precisa se render a um Deus que te ama e te chama tanto, que Ele tem vida e vida em abundância para você. Você se render à vida e à vida em abundância. Fé, ela vem pelo ouvir, numa posição de rendição à voz de Deus. Agora, existem coisas que nos impedem de nos render a Deus. E o diabo quer isso, que nós não nos rendamos a Deus. Porque uma vida de rendição
é uma vida onde nada é impossível. Porque é uma vida, um estilo de vida de fé. Se eu me rendo, eu estou me colocando numa posição de o Senhor disse e eu vivo segundo o que o Senhor disse. Eu me rendo a isso. Eu me rendo à sua palavra. Agora, quando eu não me rendo, quando eu ouso, aceito viver uma vida de independência, eu começo a viver por esforço próprio, por força própria, por recursos naturais, por recursos humanos, por recursos limitados. Ou quando eu aceito as mentiras do diabo, eu começo a viver segundo essas mentiras. E não acesso quem Deus é, não acesso quem eu sou em Deus, não acesso o que eu tenho e eu posso em Deus, porque eu acreditei numa mentira de que eu não tenho, não posso e não sou. Percebe isso? E a carne é uma das coisas que nos impede de nos render, porque a carne, Paulo vai dizer, ela é inimiga de Deus. A carne, ela não consegue entender as coisas espirituais. Por quê, Mateus? O que é a carne? A carne, ela vai viver segundo uma bagagem natural e terrena. Paulo vai dizer, nós vamos ver no episódio da semana que vem, ela fica militando contra o espírito. E o espírito milita contra a carne. Porque ela não aceita, ela não sabe viver, ela não tem a perspectiva divina, ela vive segundo perspectivas terrenas. E para a gente continuar, eu gostaria de chamar a atenção para o versículo 8 de 1 Pedro 5. 1 Pedro 5:8, ele vai dizer assim, sejam sóbrios. Esses próximos episódios dessa semana que vem, nós vamos ficar só nisso. Sejam sóbrios e vigiem, que vai ser os últimos episódios. E essa palavra sóbrios aqui vem de nefo, que é abster-se daquilo que lhe embriaga. Sobriedade é o oposto de embriaguez. Então, ser sóbrio é me abster daquilo que me embriaga. Ele também vai significar estar desapaixonado, sem se inclinar a paixões, livre de influências intoxicantes. E o mais interessante é que no Novo Testamento, sempre quando eles vão falar sobre embriaguez, eles ilustram a embriaguez como o controle da carne. Observa só, Efésios 5:18. Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo vai dizer assim, não se embriaguem com vinho que leve à libertinagem, que leva à contenda, que leva à dissolução, que leva ao descontrole, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então observa o que Paulo faz aqui. Paulo ele coloca aqui dois estilos, duas formas de caminhar. Caminhar pelo Espírito, deixem-se encher pelo Espírito, num caminhar, num estilo de vida no Espírito. E ele vai dizer lá em Gálatas, não basta nós estarmos vivos no Espírito, mas andem também segundo o Espírito. Vamos falar esse versículo. Né? Então, deixem-se encher pelo Espírito, um estilo de vida no Espírito, e um estilo de vida na carne, onde ele ilustra embriaguez com vinho. Ele não está falando de bebida aqui, de forma literal. Mas ele traz uma ilustração, sim, da embriaguez pelo vinho. Porque a embriaguez do vinho, ela vai te trazer descontrole. Só que o descontrole que a embriaguez do vinho traz é o controle da sua própria carne. Ele fala que não se embriaguem com vinho, que leva a contenda, dissolução, descontrole. Descontrole de quem? Descontrole do seu espírito. E observa que ser sóbrio é se abster daquilo que embriaga, é estar desapaixonado. Em que sentido? Das paixões da carne. E ele fala livre de influências intoxicantes. Observa só. A carne é como se fosse uma influência intoxicante. Ela faz com que a sua visão, com que os seus sentidos espirituais, seu discernimento espiritual fique ofuscado. É uma influência intoxicante.
E quando Pedro vai dizer assim, sejam sóbrios, ele está dizendo, sejam lúcidos na fé. O episódio de hoje chama Lúcidos na Fé. Sejam lúcidos na fé, sejam sóbrios. Então nós podemos ser lúcidos na fé, termos clareza espiritual, e essa clareza ela vem quando nós estamos alinhados com a nossa mente renovada para uma perspectiva divina. Nós estamos caminhando um estilo de vida da fé, lúcidos na fé. Por quê? Porque nós podemos também ceder a intoxicações da carne. Observa que a carne não é mais uma natureza, e nós vamos falar isso no episódio da semana que vem. Ela não é uma natureza que nós temos, porque Paulo vai dizer em Coríntios, capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios, que nós somos uma nova criatura. E nós somos uma nova criatura porque nós temos uma nova natureza, natureza do próprio Deus. Então nós não temos duas naturezas em nós, temos só a natureza do próprio Deus. Agora a questão é, nós vamos ver isso em Romanos capítulo 8, no episódio da semana que vem, não percam. Ele vai dizer, vocês já não são dominados pela carne. Ou seja, a carne não tem mais domínio sobre vocês, porque quando a carne dominava, ela dominava sobre uma natureza do pecado. Mas Paulo vai dizer em Romanos 6 que o corpo do pecado foi destruído. Ou seja, o corpo do pecado foi destruído, a natureza do pecado foi destruída. Então, aquilo sobre o qual a carne conseguia domínio foi destruído. A carne não tem mais domínio sobre vós. Paulo vai dizer isso em Romanos 8. Mas, Mateus, como é que então eu ando segundo a carne? Nós vamos ver isso no episódio da semana que vem. Não vou dar spoiler de todo o episódio. Mas ainda nós podemos viver segundo a carne, embora não sejamos mais dominados por ela, embora não sejamos mais escravos, nós podemos por escolha andar segundo a carne. E quando nós escolhemos andar segundo a carne, nós acabamos sendo intoxicados. Vivemos sobre uma influência intoxicante e não estamos mais lúcidos na fé. Começamos a viver um estilo de vida fora da fé, não estamos mais lúcidos na fé. Perdemos a clareza de tudo aquilo que nós temos em Cristo Jesus, de tudo que nós somos em Cristo Jesus. Porque a carne, ela tenta nos levar para um estilo de vida de um descrente, um estilo de vida natural, um estilo de vida inferior, limitado. A carne não entende as coisas de Deus, são loucura. A palavra de Deus ela vai falar sobre 3 tipos de homem. Isso nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 2 e também no capítulo 3. A palavra vai dizer sobre o homem natural. Quem é o homem natural? O homem natural é aquele que não recebeu a Cristo Jesus. E como ele não recebeu a Cristo Jesus, ele só vive, só procede de forma natural. Ele é um homem natural. Ele vive segundo as coisas naturais, segundo os pensamentos naturais, segundo um estilo de vida natural, terreno, material. Ele vive segundo as circunstâncias. O que as circunstâncias dizem, está dito. Ele vive. É natural. E para este homem natural, as coisas de Deus são loucura. Vai dizer lá em Coríntios. É porque ele não consegue discernir as coisas de Deus. As coisas de Deus são só discernidas espiritualmente. E como ele é um homem natural, ele está morto no espírito, ele não consegue discernir as coisas de Deus. A palavra também vai falar sobre o homem espiritual. Quem é o homem espiritual? O homem espiritual é aquele que recebeu a Cristo. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. E não só isso, ele não só está vivo no Espírito, mas ele anda segundo o Espírito. É o que Paulo também cita lá em Gálatas. Ele anda segundo a palavra de Deus. Ele é conduzido pelo Espírito Santo. Este é um homem espiritual. Agora, a palavra também vai falar sobre um terceiro homem, que é o homem carnal. Quem é o homem carnal? Em outras versões ele vai falar sobre sensuais, homens sensuais. O homem carnal é aquele que recebeu a Cristo Jesus. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tem disponível para ele um novo estilo de vida, uma nova condição de vida,
mas ainda ele vive segundo uma bagagem natural. Então ele é um homem espiritual, mas que vive segundo uma bagagem natural, que ele carregou de experiências passadas, que ele carregou de um estilo de vida do velho homem. Observa que ele não é mais um velho homem, ele é um novo homem, mas ele ainda vive segundo um estilo de vida, segundo as bagagens, segundo as experiências do velho homem, segundo as bagagens naturais, terrenas, materiais. E dessa forma ele vive segundo seus próprios esforços naturais, ele vive segundo seus próprios pensamentos, segundo suas próprias emoções, impulsos. Esse é o homem carnal. Esse é o homem carnal, que em vez de ele ser conduzido pelo Espírito Santo, ele se mantém conduzido pela mente natural, pela sabedoria humana, pelas vontades próprias, humanas, limitadas. Ele é sábio aos próprios olhos. O provérbio vai dizer, né? Não sejam sábios aos seus próprios olhos. O crente carnal, o homem carnal, é aquele ainda que vive segundo os seus próprios entendimentos, sua própria sabedoria. Ele vive uma influência intoxicante. Ele é uma nova criatura. Mas ele está intoxicado. Ele vive embriagado. Sem a lucidez da fé. Então ele não vive segundo a fé. Porque ele está intoxicado por um estilo de vida natural. Você percebe isso? Às vezes as pessoas falam assim, gente, ele é um crente, tem 10 anos que ele se converteu e parece que ele vive ainda segundo um descrente. Pois é um crente carnal, ele está intoxicado. Pelo quê? Pelas coisas do mundo. É intoxicante. É uma influência intoxicante, ele está embriagado. Às vezes ele nem consegue perceber. Ele está intoxicado. E aí ele procede dessa forma. Ele não é dominado por isso. Ele não era um escravo disso. Ele foi liberto disso. Mas por escolha, ele anda segundo a carne. E acaba se tendo intoxicado. E por eu escolher andar segundo a carne, essa intoxicação me tira a lucidez da fé. Me tira a lucidez de passos de fé. Eu escolhi viver segundo a sabedoria humana. Colossenses capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize. Escravize com o quê, Mateus? Escravize a filosofia vã. Filosofias vãs, falsas, sem fundamentos e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Percebe isso daqui. Olha o que Paulo está dizendo em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escraviza em filosofias vãs e enganosas. Ou seja, você pode ser preso a filosofias vãs e enganosas. E no que se fundamenta as filosofias vãs e enganosas? No pensamento de Deus? Em sabedoria divina? Não. As filosofias vãs e enganosas se fundamentam em tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, em vez de você estar fundamentado em Cristo Jesus, você pode ceder, você pode estar se fundamentando em tradições humanas e princípios elementares deste mundo, em perspectiva terrena. Então, peraí. Eu e você estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Bom, quando eu estou viajando num avião, então pense que você está num avião viajando. Quando você está num avião viajando a milhares de milhas do solo, você tem uma perspectiva do alto. Correto? Sua perspectiva mudou. Você está numa posição diferente, sua perspectiva muda. Agora, em vez de eu viver segundo uma perspectiva divina, porque eu estou assentado com Cristo em lugares celestiais, eu acabo me fundamentando em tradições humanas, em princípios elementares deste mundo e vivo segundo perspectivas terrenas. Mas eu tenho acesso a perspectivas divinas. Eu tenho acesso à mente de Cristo.
A palavra de Deus vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Nós não vamos ter, nós temos. Eu e você temos a mente de Cristo. Mas ao invés de nós acessarmos a mente de Cristo, acessarmos perspectivas divinas, acessarmos soluções divinas, enxergarmos as coisas como Deus vê, porque nós temos acesso a isso, acesso aos pensamentos de Deus, acesso a como Deus pensa, nós nos satisfazemos, nós aceitamos viver perspectivas terrenas, limitadas, humanas. E por quê, Mateus? Porque eu não queria, mas parece que eu vivo. Por quê? Porque eu sou um escravo disso? Não. Você não é mais um escravo da carne para viver segundo ela. Mas por que eu vou para isso? Porque eu tendo a isso. Eu ocupo a minha mente com isso. Eu ocupo a minha mente com filosofias vãs e enganosas. Eu aceito mentiras, eu aceito filosofias vãs e enganosas. Eu não renovo a minha mente na palavra. E porque eu não renovo a minha mente na palavra, a minha alma, que deveria fazer parceria com o Espírito, começa a fazer parceria com a carne. E aí então eu vivo uma vida onde a minha alma e o meu corpo estão entronizados. Sendo que quem devia estar entronizado é o Espírito. Quem deve estar governando a minha vida é o Espírito. Quem devia estar conduzindo os meus passos é o Espírito. É um estilo de vida de fé no Espírito. A renovação da mente é fruto de uma ação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Vou repetir isso. A renovação da mente é fruto de esforço, Mateus? Não. Não é por esforço. É por uma rendição ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 vai dizer assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos são guiados pelo Espírito de Deus? Todos os filhos. Eu sou um filho de Deus. Você aceitou a Cristo Jesus, você é um filho de Deus, você recebeu o poder para ser chamado filho de Deus, para vir à existência, tornar-se filho de Deus. Eu e você somos filhos de Deus, recebemos a natureza do próprio Deus e temos o privilégio de sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Agora, nós podemos aceitar ser conduzidos pelo Espírito Santo e ele nos conduz segundo a palavra, ele nos conduz segundo os pensamentos de Deus, ele nos conduz para uma vida de vitória em Cristo Jesus. Ou, por exemplo, eu posso acreditar numa mentira de que eu não ouço o Espírito Santo, de que eu não ouço Deus, de que eu não sou conduzido por Deus. E aí eu tento então ser conduzido por esforço próprio. Eu acreditei numa mentira, e a mentira me levou a andar não pelas conduções do Espírito, mas por tentar achar soluções naturais. E aí quando eu tento achar soluções naturais, viver por uma perspectiva natural, eu estou vivendo pela carne. A carne, ela não se rende. É por isso que 1 Pedro, capítulo 5, logo o versículo 6, ele vai dizer, humilhai-vos, pois, diante da poderosa mão de Deus. Se rendam, estejam sob as orientações do Espírito Santo. Ele sabe qual é a condução. Ele te leva para o melhor caminho. Todos os pensamentos de Deus para a minha vida e para a sua vida são pensamentos de paz, são cheios de esperança. Mas a carne vai dizer assim, não, eu acho que eu tenho soluções melhores. A carne, por exemplo, vai acreditar na mentira de que eu acho que Deus talvez não tenha só planos de paz para você. Talvez alguns planos de Deus não são os melhores. Mas eu tenho planos melhores para você. A carne pode dizer. Porque a carne ela quer independência de Deus. Ela vai dizer, será que Deus realmente tem planos cheios de esperança? Eu vejo pessoas vivendo uma vida melhor. Eu vejo pessoas fazendo de tal forma, de tal forma, de tal forma. A carne ela te chama para uma independência de Deus, porque a carne não sabe ter um pai. A carne quer ser órfã. A carne é um filho pródigo. A carne não quer pai. A carne não sabe ser conduzida pelo Espírito de Deus. Ela quer ser independente. E para que
nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus? Olha só. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 vai dizer: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para quê? Para que pudéssemos conhecer. Essa palavra conhecer é eido, é ver, discernir, dar atenção, experimentar qualquer estado e condição. Observe. Nós recebemos um Espírito que provém de Deus para que nós discernamos, temos o discernimento, para que nós venhamos experimentar uma condição. Que condição? A condição que foi provida por Cristo Jesus. Tanto que ele vai continuar aqui, para que possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Como eu vou experienciar a graça de Deus? Como eu vou experienciar tudo que Deus me deu gratuitamente? Quem me conduz a essa vida de experiência? Porque a palavra de Deus, ela não é informação. É poder de Deus. A palavra de Deus é para você experienciar, é para você viver, não é para você saber. Não é para estar aqui, é para você viver. E quem me leva a esse estilo de vida da palavra? O Espírito Santo. O Espírito Santo é um guia, ele te conduz a toda a verdade. O Espírito Santo nos conduz como filhos a viver uma vida de filho. A viver uma vida de filho. Nós já somos filhos, e como nós vivemos uma vida e usufruímos de tudo que um filho tem, e é pelo Espírito Santo. Ele nos leva a experienciar essa condição. Agora, a carne, ela se apoia na sua própria força. Enquanto uma vida do Espírito, no Espírito, sendo conduzido pelo Espírito Santo, te conduz a experimentar a graça de Deus, que foi provida por Cristo Jesus, a carne, ela tenta se apoiar na própria força. Ela tenta conquistar as coisas. Construir as coisas. Ela não confia na graça de Deus. A carne não confia na graça de Deus. Ela acha que ela tem que fazer. Ela acha que ela tem que performar. Ela não aceita ser conduzida pelo Espírito Santo, porque ela acha que ela é quem conduz o seu próprio caminho. A carne, ela não quer um guia. O máximo que a carne vai aceitar são receitas, são fórmulas. Então, às vezes, a carne vai falar assim, a carne ela vai aceitar que você senta na igreja, entra na igreja, senta na igreja e fala, me dê receitas. Me dê 10 receitas de como conquistar um trabalho novo. Me dê 5 passos de como ter um casamento melhor. Me dê 3 instruções de como ser um melhor pai. Sabe o que é isso? Carne. Porque o Espírito de Deus, ele não vive por receitas. O Espírito de Deus vive por uma condução constante do Espírito Santo. Se você pega um estilo de vida em que eu vou na igreja para conseguir conhecimento suficiente para eu conquistar coisas, mas espera, isso aí é um conquistar da carne? Espera aí, a sua carne quer conquistar coisas. A sua carne que fala assim, me dê 5 passos de como ser, de como alcançar. O Espírito Santo vai te conduzir a como você experienciar o que você já é em Cristo Jesus. A carne diz, eu quero conquistar. O Espírito Santo fala, não, você já é em Cristo Jesus. O Espírito Santo te conduz à graça. A carne quer conquistar por esforço próprio. Ela é orgulhosa. Ela não sabe se humilhar sob a mão de Deus. Ela não aceita as instruções de Deus. Por quê? Porque ela vive segundo a perspectiva do mundo. Ela vive segundo pensamentos humanos, sabedoria humana, que é o que Paulo diz em Colossenses aqui. São filosofias vãs, enganosas, fundamentadas em tradições humanas e princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Não se fundamenta em Cristo. Fundamenta fora de Cristo. A carne, ela quer independência. Agora, o que nós temos que fazer? Renunciar toda
mente carnal. Ou seja, renunciar todo pensamento que se fundamenta em tradições humanas, em sabedoria humana, em independência de Deus. Eu renuncio isso e eu me revisto da mente de Cristo. Eu me revisto da mente da autoridade do próprio Deus. Como é que chama isso, Mateus? Metanoia. Eu renuncio à mente do mundo e assumo a mente de Cristo, que eu já tenho. Eu não vou ter, eu já tenho a mente de Cristo. Isso é metanoia. Sabe o que significa metanoia? Arrependimento. Arrependimento é a palavra grega metanoia, mudança de mente. Arrepender-se não é você buscar a ação externa e ter remorso pelo que foi produzido externamente. Arrependimento é você achar a crença, o caminho de dor. Nós falamos caminhos de dor no episódio passado, né, lá em Salmos 139. É você achar a crença que te levou aquilo. Você fala, poxa, essa crença aqui, ela é natural, ela é terrena. Ela não está fundamentada em Cristo Jesus. Então eu não quero crer nisso. Eu não creio nisso. Eu não vivo segundo isso. Eu vivo segundo a mente de Cristo. Quando eu encontro essa crença errada, renuncio ela e parto para uma nova crença, creio como Deus crê, penso como Ele pensa, sumamente de Cristo, chama-se metanoia, arrependimento. E aí quando eu mudo o que eu creio, eu mudo o meu comportamento. Eu tenho um certo comportamento porque eu creio errado. Nós podemos falar muito mais disso nos próximos episódios. Mas não vou me delongar tanto nisso, que isso vai ficar para os próximos. E eu vou novamente falar sobre arrependimento. Mas observa que nós não estamos falando sobre informações do mundo, né? Do tipo, Mateus está falando que eu não posso pegar nenhuma informação do mundo, que eu tenho que pegar só informações. Então, Mateus, eu não vou... Eu tenho que estar antenado o que a ciência diz, o que isso e aquilo. Não estou falando de informações, estou falando sobre confiança. Eu estou falando aqui o que Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24 diz. Ele fala assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso. No quê? Em compreender-me, ou seja, em me contemplar, em me considerar sabiamente, em dar atenção a mim e me conhecer. Ou seja, se relacionar comigo, porque eu sou o Senhor. A carne, ela se gloria no que ela acha que ela conquistou. Então observa só isso daqui. Deus vem te dar sabedoria para você conquistar riquezas. Aí você conquista riquezas, sua carne diz, se glorie da riqueza. Isso é carne. É independência de Deus. Aí você fala, bom, consegui todas as riquezas, agora eu posso ser independente. Mas espera aí, quem te leva à independência de Deus é a carne. É uma vida carnal. Maturidade no reino de Deus é dependência, não independência. Você não se torna mais instruído no reino de Deus para se tornar independente de Deus. Mas você se torna instruído no reino de Deus para se tornar mais dependente de Deus. Quem é a pessoa mais instruída no reino de Deus que já existiu? Jesus. E ele diz assim, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Tudo que eu faço, eu vejo o Pai fazendo. Nós falamos dessa passagem já várias vezes. Observa, a pessoa mais instruída era a pessoa mais dependente. Quanto mais instruído no reino de Deus, mais dependente, mais rendido você se torna. Agora, se você traça caminhos que te tornam independentes, esses caminhos não são de Deus, são da carne. Parecem de Deus, podem parecer de Deus, podem parecer muito bonitos, são da carne. E qual o problema, Mateus, desses caminhos? Que eles não te levam à rendição. Eles te levam à independência. E um caminho de fé é um caminho de rendição. A carne, ela pode parecer bonita no começo, nós vamos falar isso no episódio seguinte também. Esse episódio e o próximo episódio são muito ligados, muito ligados. Mas a carne, ela pode parecer muito bonita no começo. A questão é que já ela te leva para um lugar onde você não crê mais. Por quê? Porque ela faz você pensar de forma natural.
não segundo a perspectiva divina. Ela te leva à justiça própria, não só atos de injustiça. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Então vem Deus te dá sabedoria. Você adquire sabedoria. Aí você fala, muito bom, sou sábio. Me vanglorio disso, que o mundo me reconheça porque eu sou sábio. Carne. Nem o forte na sua força, Deus te deu força. Aí você se gloria da sua força. Mas espera aí, quem te deu ela? Carne. Isso é a carne. Se vangloriando daquilo que ela acha que conquistou. Mas quem te fez sábio, quem te fez forte, quem te fez rico? Quando ele diz assim, mas quem se gloriar, ele está falando inclusive do sábio, do forte e do rico aqui. Você pode ser sábio, pode ser forte, pode ser rico, mas você não vai se gloriar disso. Porque você sabe quem te levou a isso. Foi Deus. Foi porque você compreendeu, contemplou a Ele. E quando você o contempla, isso te transforma. Foi porque você conheceu Ele. Foi porque você se relacionou com Ele. E foi dessa vida de relacionamento. E essa vida de relacionamento ela tem que ser contínua. Tem que ser eterna. É dessa vida de relacionamento, de rendição em relacionamento, que nós vivemos uma vida de fé. Fora de relacionamento, nós vivemos uma vida de independência da carne, e a carne não é um estilo de vida de fé. E a carne não se rende. Olha só o que Paulo vai dizer aos filipenses. Não, observe isso. Paulo, capítulo 3, vamos ler versículo 3 ao 9. Versículo 3, Filipenses 3:3. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Então, peraí. Nós nos gloriamos em Cristo e não temos confiança nenhuma na carne. Do que Paulo estava dizendo aqui de confiar na carne? Ele vai continuar trazendo a clareza. Ele vai dizer, embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. Eu, Paulo, tenho razões humanas, naturais, para ter confiança na carne. Mas do que Paulo está falando? Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E por quê? Olha só o que Paulo vai listar aqui. Olha o que a carne pensa. Olha o que a confiança da carne toma como base. Ele vai dizer assim, eu tenho razões para confiar na carne. Por quê? Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora, se Paulo se fundamentasse porque ele era circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, contra o zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, se ele confiasse nisso, seria carne. Se você está confiando porque você tem um ministério há não sei quantos anos, já fez isso, já fez aquilo, já fez escola de não sei o que, fiz aquilo, sabe como que chama isso? Carne. 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 Paulo vai dizer assim, mas o que para mim era lucro, você está achando que isso é lucro para você? Sabe quem pensa que isso é lucro? A carne. Porque ela acha que ela conquistou, porque ela acha que ela fez coisas com a própria mão. Olha o que Paulo vai dizer, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Todo esse conhecimento que eu tenho natural não se compara à suprema grandeza do conhecimento de Deus. Eu renuncio todo o conhecimento humano, toda a sabedoria natural, porque se eu confio nela, é carne.
Agora, se eu confio, se eu me glorio da suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, se a minha mente é a mente de Cristo, se eu estou pensando segundo a perspectiva divina, eu estou andando segundo o Espírito. Eu estou vivendo uma vida, uma alma, uma mente renovada na palavra de Deus. Eu penso de forma renovada. Eu penso o que a palavra de Deus diz. E não segundo a sabedoria humana. Não segundo as minhas habilidades naturais. Tudo isso não se compara à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa disso, perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, porque a carne que é a justiça que procede da lei. A carne não entende a graça de Deus. A carne não entende que Cristo conquistou tudo. A carne, ela quer conquistar. A carne quer uma justiça própria. E se ela quer justiça própria, ela quer proceder segundo a lei. Ela quer... Quais são os fundamentos aí? Quais são os mandamentos? Quais são as leis? Quais são os passos? Quais são as receitas? Me diz, porque eu quero fazer e quero conquistar a minha justiça. Isso é carne. Independente de Deus. Mas a quem vem mediante a fé em Cristo Jesus. Eu não quero uma justiça que procede da lei. Eu quero uma justiça que vem mediante a fé em Cristo. A minha justiça vem pela fé. A minha justiça vem pela fé. Eu sou justificado porque eu creio em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A justiça não procede de mim, procede de Deus. Como eu acesso ela? Como eu recebo essa justiça em Cristo, de Cristo? Pela fé. Pela fé. Uma vida no Espírito é uma vida de rendição. Uma vida na carne é uma vida de independência e de conquista. É a vida de justiça própria, que procede da lei. A vida do Espírito é eu me rendo, creio e acesso. Qual é a perspectiva que nós estamos vivendo? Nós temos a mente de Cristo. A questão é, nós estamos acessando a mente de Cristo para cada situação da nossa vida? Ou nós estamos vivendo segundo uma realidade inferior? Eu estou vivendo consciente do que Deus me deu? Ou estou vivendo consciente do que o mundo diz? Porque se eu estou baseando a minha vida segundo o que o mundo diz, eu não estou vivendo pela fé. Eu estou vivendo de forma natural. Eu estou sendo um crente carnal. Vivendo segundo os padrões deste mundo. E isso me limita. Paulo disse lá em Colossenses, não escravize, não vos deixe escravizar por filosofias vãs. Quando eu aceito viver por pensamentos inferiores, eu estou me limitando. E lembra que a gente começou dizendo, tudo é possível ao que crê. Se eu vivo um estilo de vida de fé, nada é impossível. E não é porque eu sou bom, mas é porque eu estou rendido a um Deus para o qual nada é impossível. Eu usufruo de um relacionamento com Deus que me ama, é um bom pai. E pela fé eu acesso toda a provisão da graça. Toda a provisão da graça. Agora, eu me limito, eu me escravizo quando eu aceito pensamentos inferiores. Quando eu aceito que não tem mais solução tal problema. Nós falamos um pouco disso no episódio, na parte final do episódio passado. Se eu olho para um problema e falo, não tem mais esperança para isso.
Peraí, você está pensando segundo Deus ou está pensando segundo a sabedoria humana? Se eu olho para o casamento, meu casamento, e falo, esse casamento não tem mais solução. Os meus filhos não têm mais solução. A minha saúde já era, a ciência diz que não tem mais solução. Peraí, essa sabedoria é divina ou essa sabedoria é humana? Se você não está tendo esperança, significa que você não está sendo alimentada por um Deus que é o Deus da esperança, como Paulo diz em Romanos 5. Está sendo alimentada por pensamentos do mundo, pelas limitações do mundo. E se você se baseia nas limitações do mundo, você se torna limitado. E se você está limitado, significa que você não está vivendo uma vida de fé. Porque pela fé, tudo é possível. Tudo é possível. Percebe isso? Percebe a sutileza do diabo de nos fazer aceitar um estilo de vida inferior. E como ele faz isso? Nos enganando. Através de mentiras. Vamos falar mais nos próximos episódios. Eu vou começar a terminar esse episódio para não ficar tão extenso. Mas não perca os próximos episódios. Mas o diabo ele vem com sutilezas, com mentiras. Ele tenta colocar na nossa frente circunstâncias para que nós pensamos a respeito daquilo, para que nós enchemos nossa mente, nossos pensamentos daquilo. E Paulo vai dizer em Romanos 8, olha, vocês estão pendendo para as coisas da carne porque vocês estão cogitando as coisas da carne. Vocês estão pendendo para coisas da carne, vocês estão pendendo para situações limitadas, humanas, de tanto que vocês pensam nisso. Não é porque vocês são escravos, vocês não são mais escravos da carne, mas vocês estão pensando tanto nisso que vocês estão pendendo a isso. Da mesma forma, se eu me exponho à palavra de Deus, se eu entro em relacionamento com o próprio Deus, se eu estou em oração, me expondo ao que Deus está dizendo a respeito daquela situação, se eu me coloco rendido à voz do Espírito Santo, sendo conduzido como um filho, Espírito Santo, o que o Senhor quer dizer a respeito da situação? Essa exposição, essa rendição, ela traz fé. Ela traz fé. Eu estou exposto, eu encho a minha mente disso, ela está renovada com a palavra de Deus. Dessa forma, eu traço uma vida de fé. Agora, se eu acredito em mentiras do diabo, me limito à sabedoria humana, me limito a um estilo de vida do velho homem que já está morto, eu começo a viver um estilo de vida limitado, que não é um estilo de vida de fé. Eu começo a andar segundo a carne, sensuais, segundo os sentimentos, segundo as emoções, segundo os impulsos. O que te conduz? É o Espírito de Deus ou são suas emoções? O que te conduz? É o Espírito de Deus ou são os seus impulsos? São as circunstâncias, são os sentidos que você está vendo, ouvindo? Mas espera, nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pela fé. Se nós estamos vivendo pelo que vemos, nós não estamos vivendo pela fé. É por isso que em algumas versões Paulo vai dizer sensuais. Porque vocês estão vivendo segundo os sentidos e não segundo a fé. Vocês estão acreditando em mentiras do diabo. Vocês estão acreditando numa vida limitada nos sentidos. Mas nós somos chamados para viver acima disso. Acima disso. Eu sei que nós naturalmente somos levados a viver segundo os olhos. Mas é por isso que é um estilo de vida natural. Viver segundo as circunstâncias é viver um estilo de vida natural. Existe um estilo de vida superior. Só que ele não é acessado naturalmente. É sendo conduzido pelo Espírito Santo. É uma vida de fé. No Espírito. Para a gente fechar, nós continuamos na semana que vem. Eu gostaria que você ficasse meditando a respeito dessas coisas. O Espírito Santo revelasse essa palavra ao seu coração. Creio que você está sendo edificado com isso, nós estamos. Eu vou ler apenas mais um versículo e nós vamos orar. Efésios capítulo 4, versículo 24, Paulo vai dizer quanto à antiga maneira de viver. Vocês já foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar. E revestir-se do novo homem, já criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Percebe isso daqui?
Ele está falando sobre uma antiga maneira de viver, que era do velho homem. O velho homem foi morto. Foi morto. Agora a questão é, se você tem que se despir da antiga maneira de viver. Às vezes você viveu anos, décadas, de uma forma, mas isso não é uma forma de pensar do novo homem. Isso não são pensamentos de Deus. Isso não é a forma como Deus pensa a respeito dessa situação. Paulo está dizendo, olha, essa antiga maneira de viver, tira isso, tira essas roupas. E como? Ele fala assim, ó, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a espécie do velho homem, que se come por desejos enganosos, a serem, a serem renovados no modo de pensar. Como é que eu tiro essas roupas do velho homem que está morto? Como é que eu me desfaço dessa antiga maneira de viver? Renovando o modo de pensar. Romanos 12:2 vai dizer que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente e assim nós estamos nos desfazendo da antiga maneira de viver. E estamos, quando renovamos a nossa mente, não só nos se desfazendo da antiga maneira de viver, mas vestindo as roupas do novo homem. Revestindo a roupa da nova criatura que nós somos. Já criada, olha disso, já criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Vista as roupas do novo homem. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você tem novas roupas. Vista as novas roupas. Não queira ser uma nova criatura vivendo roupas antigas, velhas, rasgadas. Esse é o homem carnal. Renove a sua mente na palavra de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Não aceite pensamentos naturais, porque esses pensamentos naturais são carnais. Provém de uma bagagem natural. E quando você aceita pensamentos naturais, terrenos, limitados, sabedoria humana, fundamentada não em Cristo Jesus, mas em princípios elementares deste mundo, você está andando segundo a carne. Isso te limita no viver. Isso te limita no experienciar o que Cristo conquistou. Não aceite eles. Fala, Espírito Santo, o que o Senhor diz a respeito desse assunto? O mundo diz que não tem mais solução. Se eu aceitar, estou vivendo segundo a carne. Segundo a bagagem do homem natural. Agora, eu posso falar, Espírito Santo, o que o Senhor pensa a respeito desse assunto? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Eu não quero acreditar em mentiras. Me conduza a toda a verdade. Eu quero ser conduzido a toda a verdade. Eu quero experienciar tudo que me foi dado gratuitamente. O Espírito Santo te conduz em uma vida no Espírito, que é uma vida de fé. E tudo é possível àquele que crê. Você acessa toda a graça pela fé. Tudo é possível àquele que crê. Amém. Nós vamos continuar isso na semana que vem, mas eu gostaria que você baixasse sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, que é a verdade, é a realidade da nossa vida e ela nos liberta. Enquanto a mentira nos escraviza, a verdade nos liberta. Nós aceitamos, Pai, a tua verdade, nós aceitamos a sua palavra, nós nos rendemos à sua palavra. Nós, Pai, nos humilhamos debaixo das tuas orientações. Nós sabemos, Pai, que não é o nosso esforço próprio que gera a solução, não é a nossa força, não é a nossa riqueza, não é a nossa sabedoria, nós não nos vangloriamos disso, Pai. Mas nós nos vangloriamos, nós nos gloriamos por conhecer o Senhor, por experienciar o Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos rendemos à mente de Cristo. Nós acessamos a mente de Cristo. O Espírito Santo venha trazer esta mente. Derramar essa mente que nós já temos acesso. Queremos pensar como o Senhor pensa. Porque nós não queremos viver um estilo de vida que não seja da fé. Nós não queremos viver um estilo de vida pela metade, limitado. Nós não queremos viver segundo a bagagem natural deste mundo, segundo a carne.
Mas queremos viver uma vida no Espírito, que é na fé. Sabemos que nada é impossível àquele que crê. Pai, nós queremos usufruir dessa vida de fé. Dessa vida de relacionamento com o Senhor. Sabemos que o Senhor é um bom Pai. Um bom Pai. Todos os seus planos para nós são cheios de paz, cheios de esperança. Tudo já foi provido em Cristo Jesus. A obra de Jesus é consumada, está finalizada e é completa, e nós queremos acessar essa obra pela fé. Não queremos viver um estilo de vida fora da fé. Pai, nos ensina a respeito disso, nos conduz a respeito disso. Nós te agradecemos e pedimos que o seu Espírito trabalhe isso em nosso coração durante essa semana, nos conduzindo a toda a verdade, nos fazendo experienciar tudo que nos foi dado gratuitamente. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Se renda à palavra de Deus, se renda à condução do Espírito de Deus e usufrua disso. Até o episódio da semana que vem.